então vamos falar sobre o autismo na educação infantil. Como a gente já conversou muito sobre isso, né, Jaqueline? Eu até sei que você vai falar um pouco, né, da importância, né, do trabalho com a criança autista na educação infantil, o desenvolvimento da criança na educação infantil, que pode afetar depois lá nas séries iniciais, né? Então, eu vou deixar você falar aí, que eu sei que você tem mais poderamento para falar, entendeu? Então, Rose, eu propus essa temática, né, da gente falar um pouco sobre o autismo na educação infantil, porque eu gostaria muito de chamar a atenção dos professores e também dos gestores, né, da educação, sejam diretores, coordenadores ou orientadores pedagógico ou educacional, né, para esse tema tão importante, né, a participação da criança com autismo nessa faixa etária, né, nesse momento da educação, que é a educação infantil, que vai lá desde o infantil até o pré-2, né, que tem sempre o objetivo de preparar essas crianças para o ensino fundamental, para a alfabetização em si. É muito importante a criança com autismo ter um acolhimento nessa escola de uma forma diferenciada, né? Então, o que a gente normalmente vê? A gente vê essa criança sendo recebida, pelo menos aqui no nosso município, nas escolas municipais. Essa criança ela é acolhida, ela é matriculada, ela é recebida na turma. O município ele fornece, se essa criança tiver o laudo e houver a necessidade, né, ela tiver realmente demandas, um estagiário para acompanhar essa criança já desde a educação infantil e a criança tem ali a professora de sala, né, se ela tiver nas salinhas mais iniciais, né, como infantil 1, infantil 2, tem duas professoras normalmente, né, tem a professora regente e mais uma auxiliar, fora a estagiária que é individual para essa criança, né, com autismo. Sim. Só que mesmo assim, mesmo tendo toda essa estrutura, né, que não é ruim, é excelente, é uma boa estrutura, a gente tem grandes chances de fracassar com essa criança no ponto de vista pedagógico. Então, é sobre isso que eu gostaria de abordar, né? A gente percebe que existe um cuidado muito grande, um zelo muito grande com essa criança na educação infantil, de realmente adaptá-la ao ambiente escolar, que para ela é uma novidade, porque esse é o primeiro contato normalmente que essa criança está tendo com o ambiente escolar, né? Muitas vezes ela não tem em casa o convívio com outras crianças, então são muitos desafios no começo, né? Desafios sensoriais, é um ambiente mais barulhento, é um ambiente onde ela vai ter que aprender a compartilhar com outras crianças, né? E vai estar distante, né, da sua mãe, do seu pai, da sua família ali, que é aquele referencial de segurança, por um longo período. Então, existe sim, né, essas questões de adaptação iniciais, mas o que nós não podemos é perder de vista o objetivo daquela criança estar lá, né? No Brasil existe muito a cultura de que a inclusão escolar para criança com deficiência tem o objetivo de socialização, e isso não é verdade, porque ela tem o direito de, além de estar sendo socializada, também estar recebendo, né, o aporte pedagógico como todas as outras crianças. E isso a gente acaba realmente perdendo de vista no momento da prática, né? Por quê? Porque na prática, essa criança, ela não vai emitir o comportamento igual às demais, né? Quando você chamar ali para fazer uma rodinha, ela não vai muitas vezes querer sentar ali na roda, não vai conseguir ficar parada, sentada, né? Ou quando for fazer uma atividade mais focada, né, ali na mesinha, ela talvez não consiga, né, ficar sentada com seus pares na mesinha, e isso acaba sendo muito desafiador para a professora, né, para a estagiária ou para o acompanhante pedagógico dessa criança, e aí o foco naturalmente se volta para o fato de que a gente precisa estabilizar esse comportamento, né? Então, uma coisa que eu percebo é que existe um discurso
de respeito, né? Vamos respeitar o tempo da criança, vamos respeitar o jeito da criança, e nesse respeito a gente acaba desrespeitando o direito dela de ser ensinada das habilidades básicas de que ela vai precisar para quando chegar lá no ensino fundamental ela ser alfabetizada. Então, eu acho que é uma reflexão muito importante que precisamos fazer, né, de lembrar que ela é uma criança, né, e está ali para aprender. E aprender o que for a primeira demanda dela, né? As crianças que são de desenvolvimento típico, elas não vão precisar ser ensinadas a sentar. Provavelmente já chegarão na escola com essa habilidade de obedecer a um comando de se sentar. Mas talvez a criança do espectro autista precise ser ensinada esse simples comportamento, né? E aí, como ela não tem alguns comportamentos que a gente chama de pré-requisitos, ela acaba não acompanhando as atividades da turma, né? E ficando para trás em seu desenvolvimento motor, né, cognitivo, porque esse é o momento da criança ser exposta a uma série de oportunidades, né, de desenvolver essas áreas. Então, enquanto as crianças estão brincando de massinha, fazendo desenhos, fazendo colagens, aprendendo a manejar tesouras, que são todas habilidades importantíssimas que vão servir de alicerce para essa criança poder realmente lá no futuro vir a aprender, ser alfabetizada, aprender a escrever, né? Então, a criança com autismo acaba ficando para trás nisso, né? Não porque ela não tem capacidade de aprender, mas porque muitas vezes nós não utilizamos as melhores estratégias, seguimos a hierarquia de habilidades que ela precisa, né? Nós pulamos etapas, né? Porque a gente quer que aquela criança aprenda o que está sendo passado para toda a sala. E talvez para que ela chegue naquilo, ela ainda precise ser estimulada, ensinada em coisas mais básicas, né? E a gente não pode colocar tudo na conta da saúde e dizer que isso é o médico que tem que resolver, é o terapeuta que tem que resolver, né? O professor, ele está ali para ensinar e ele tem total condição de fazer isso, né? De ajudar essa criança nessas habilidades básicas. Basta realmente estudar um pouco mais do que a gente recebe na universidade. Na faculdade de pedagogia, eu me formei recentemente, nós não somos mesmo treinados, ensinados para lidar com essas coisas. Isso aí é a praxis mesmo do professor, né? No dia a dia, na prática, que a gente realmente vê que existe um empenho dos professores em sempre estar se atualizando. Mas quando a gente fala de inclusão, nós não podemos perder isso de vista, sabe? De que esse aluno não está ali só para socializar. Ele tem que receber, ele tem o direito de receber a intervenção pedagógica de acordo com a necessidade dele. Se você quiser complementar aí. É assim, ó, como eu trabalho no AE, né, há 3 anos, então cada dia que eu trabalho, cada dia que eu atendo, eu estou atendendo as crianças online, tá? Eu não sou aquela professora que enrola, não. Eu trabalho mesmo, eu chego em casa cansada, eu chego na minha casa exausta, porque é cansativo atender online. Porque você tem que pensar em quantas atividades tem que preparar para essas crianças, né? Então, aí eu vejo assim, né? Uma criança com síndrome de Down, por exemplo, no 9º ano, ainda não sabe ler, e ela tem cognição. Sabe, a cognição não foi afetada. O que faltou o quê? É estímulo. Então, uma criança no 7º ano sabe fazer uma continha de 5 mais 5, né? De 3 mais 4, continhas básicas. Então, eu estou ensinando online, eu estou conseguindo fazer com que essas crianças avancem, entendeu? E aí a gente vai vendo as dificuldades das crianças de coisas que não foram trabalhadas lá na pré-escola. Porque lá na educação infantil, a gente já trabalha massinha com as crianças, só que a gente não precisa dar massinha por dar. Você pode dar a massinha
e já começar, olha, criançada, vamos ver quantos que dá, pegar 3 bolinhas mais 4 bolinhas, vamos ver quantos que dá. Então você já pode trabalhar esses conceitos matemáticos lá na pré-escola. E se, como as típicas e atípicas trabalhassem, entendeu? Esses conceitos, eu tenho certeza que a criança do AE, a criança da inclusão, ia chegar muito mais preparadas nos primeiros anos. Eu não aceito, sabe, uma criança que tem cognição, que tem inteligência, mesmo sendo do AE, tá? Mesmo tendo laudo, só que a inteligência dela é um pouquinho atrasada, né? A inteligência da criança do AE vai ser um pouco mais atrasada, mas ela consegue, tem que trabalhar, não ter força de vontade. Então, o que falta às vezes? Quando a gente olha para o histórico, né, para a história, vamos dizer assim, da deficiência, na humanidade de um modo geral, a gente tem uma trajetória onde sim o QI, né, o coeficiente de inteligência, no passado, ele foi utilizado até mesmo como uma ferramenta de segregação, né, de você excluir as pessoas que tinham QIs mais baixos, né, que tinham essa medição de inteligência, de fator de inteligência mais baixo. Mas a gente não pode esquecer que, independente do fator de inteligência, do coeficiente de inteligência, todo ser humano aprende, todos. Não importa qual o nível de deficiência intelectual ou comprometimento neurológico, é um organismo, está vivo e respira, é capaz de aprender se nós utilizarmos a estratégia certa, né, para aquela pessoa, de forma individualizada. E esse acaba sendo o trabalho do AEE, né? Na educação infantil, a maioria, bom, pelo menos aqui no nosso município, em São José dos Campos, o AEE, ele tem um atendimento itinerante, né? Ele não fica na escola de educação infantil, né? Ele normalmente atende várias escolas e várias crianças. Exatamente. Então, assim, não é tão presente como quando a gente chega no ensino fundamental, que aí a escola tem aqui, né, as escolas maiores, pelo menos, tem esse profissional. Então, a gente... Se o professor do AE fosse mais presente, né? Porque assim, ele vai lá uma vez na semana, 2 vezes na semana, observa a criança. E é pouco para saber da criança, para saber como que o professor trabalha com essa criança, como que essa criança está reagindo. Porque assim, no caso do autismo, teria que trabalhar, né, com a rotina visual desde o começo, né? Desde a pré-escola, a criança tem o tempo todo a rotina visual do que ela vai fazer, igual você falou, né? A criança precisa de ter o quê? Previsibilidade dos acontecimentos. Isso. E se isso não tem lá na educação infantil, dela saber o que ela... agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos... horário de sentar, né? A roda, aí a imagem da roda, dela sentada na roda. Aí depois é massinha, a imagem da massinha, aí depois dá uma recompensa. Só que aí é o seguinte, os professores também têm que ter um pouco de treinamento, esses estagiários. Se eles não tiverem um pouco de treinamento, como é que eles vão também trabalhar com a criança se eles nem sabem? Apesar que hoje, olha, eu recebi um curso no grupo que eu estou, de uma pessoa, depois eu te passo, para você também multiplicar. Ela está dando um curso sobre autismo, desde lá das preferências das crianças, para saber o que ela gosta, o que ela não gosta, para trabalhar o reforçador, gratuitamente. Todas as aulas estão no YouTube, de graça. Nossa. Então, assim, hoje, não aprende, não quer. Então, assim, recursos. Peraí, ó, o site dela, até eu passo pro pessoal. Deixa eu ver se tá pegando. Eu tava assistindo. Às vezes na escola eu tô montando atividade e tô assistindo uma coisa, sabe? Da educação especial. Ah, tá aqui, ó. Tá até pra passar, quer ver? Deixa eu ver que tá até aqui ligado, que eu tava assistindo. Aula sobre aba e autismo. Deixa eu ver qual que é o site da moça, que eu tenho que tirar aqui da frente pra procurar. Ai, não tô achando. Peraí. Live é assim mesmo, né? Live. Que eu entrei com o link, mas eu não... Aqui, eu queria achar o canal dela. Não tô achando o canal, peraí. É Confabular. Confabular, legal. Confabular. Depois eu vou linkar.
Pra ver. Todas as aulas, você vê quantas aulas tem? Ela deu um curso pago, parece, que foi pago, e depois ela liberou gratuito. A cada aula dela tem mais ou menos 1h30, 1 hora, olha, 1 hora de aula. Tem, sabe sabe quantas aulas tem? Tem 39 aulas de 1 hora, 1h30 cada aula. E aí ela tem e tem um material no Telegram. Ai, eu não entrei no Telegram ainda, mas eu acho que o material tá todo no Telegram. Então ela começa desde lá das preferências, que a gente vê que a criança gosta. Informação tem disponível, gratuita, tem com qualidade, tem sem qualidade, a informação tá aí para todo mundo, né? Como a gente está fazendo uma live aqui agora, justamente para compartilhar a informação. Mas eu acho que esse cuidado e esse zelo em relação às estratégias, isso tem que partir de cima, né? Não pode ficar só na mão do professor, né? O diretor tem que ter essa preocupação, o orientador pedagógico principalmente precisa ter essa preocupação, ele pode trazer essas estratégias para o professor, né? Quando a gente fala de ensino municipal aqui na nossa cidade, isso tem que ser uma política municipal que tem que vir da Secretaria de Educação, mais especificamente da Educação Especial, né? Esse preparo. Então, a gente tem que sair desse discurso motivacional de temos que respeitar o tempo da criança, que eu chamo de desperdiçar o tempo da criança, né? E trazer estratégias que realmente ajudem essa criança a aprender as habilidades que ela precisa para avançar, né? Então, esse que tem que ser o olhar, essa que tem que ser a nossa reflexão, porque estratégias existem, informação existe, curso existe, e hoje, por exemplo, no nosso município, já está sendo despendido o recurso humano necessário para que essa criança tenha um melhor atendimento. Então, ela tem uma boa professora, a professora tem uma professora auxiliar, a criança tem um estagiário exclusivo, e por que ainda assim ela não está aprendendo, né? Daí, assim, eu digo, não com o intuito de denegrir o trabalho do professor de maneira alguma, mas realmente para provocar uma reflexão e dizer, puxa vida, né? Eu preciso ter o compromisso como professor de preparar essa criança para o ensino fundamental da mesma forma que eu tenho o compromisso com as crianças de desenvolvimento típico, só que com esta eu vou usar outras estratégias, não é? Então, assim, a gente como pais, né, nós como pais, o que a gente percebe? Que a preocupação da escola, muitas vezes, é o que eu falei, é socializar e manter aquela criança ali segura, limpa, alimentada e sem chorar. Porque a escola não dá para aprender, né? Justamente. Então, assim, a criança, lógico que a criança tem que ser cuidada, mas junto com todo esse cuidado, o aprender é mais importante, não é verdade? Faz parte. Então, assim, é tudo junto. É o que eu falei. Pode perder de vista que aquilo ali é uma escola e que essa criança tem o direito de receber todo o aporte pedagógico que as demais estão recebendo, né? E para isso existem estratégias extremamente eficazes, como você mesmo estava procurando aí agora, uma formação em análise do comportamento aplicada, que não é um bicho de 7 cabeças, que é uma ciência que vem da área da psicologia e que pode ser aprendida perfeitamente por um pedagogo, né? Eu estou concluindo agora a minha formação em análise do comportamento, uma pós-graduação, e super indico, acho assim que é um divisor de águas na vida de um professor. Por quê? Porque te dá uma estratégia infalível para ensinar qualquer ser humano, não só o autista, mas da criança com autismo, é uma estratégia assim, muito eficaz. Isso assim tá hiper comprovado, tem mais de 50 anos de produção de literatura e de estudos, né, científicos comprovando isso. Então, por que ainda não estamos fazendo isso na educação no Brasil, né? Em outros países isso já é a regra. Então, nós precisamos buscar as melhores práticas. Quando a gente pensa na área da saúde, o nosso governo, ele não pode investir
num tratamento para uma doença se não houver uma comprovação. Então, a Anvisa, por exemplo, ela fez uma série de exigências para permitir a vacina do Covid, né? Precisou haver um estudo, haver uma comprovação, e assim para todas as doenças, para qualquer indústria farmacêutica lançar um remédio, ela precisa antes comprovar. Eu não vou chegar e falar, olha, chá de boldo cura câncer e tá tudo bem, e aí a prefeitura vai começar a comprar isso e distribuir só porque eu falei. Mas por que então, na educação especial, a gente também não está procurando as práticas que têm comprovação científica? A gente está fazendo tentativas e erros, e assim, as crianças crescem, né? É uma coisa que eu sempre digo, a maior parte da vida da pessoa com deficiência será na vida adulta. No entanto, é na infância que nós vamos ajudá-la a desenvolver as habilidades que ela vai precisar para ter uma qualidade de vida na vida adulta, para ter autonomia na vida adulta, né? Porque na primeira infância que você tem um cérebro com um potencial de aprendizagem que a gente chama de plasticidade cerebral muito, muito aumentada. Nós não podemos desperdiçar. E a educação infantil em si é um momento onde a plasticidade cerebral é maior. É maior do que quando essa criança está lá no fundamental, no primeiro, segundo, terceiro ano. A plasticidade maior é ali, naquela primeira infância. Então, para qualquer criança, os professores... Qualquer criança. É o boom dos neurônios, onde tem mais neurônios, vai acontecer mais sinapses, né? Exatamente. E é por isso que eu gosto realmente de provocar essa reflexão do tamanho da responsabilidade do professor dessa criança. Porque em tempos normais, né, em tempos fora a pandemia, essa criança vai passar de 4 a 5 horas sob responsabilidade desse professor. Então, é um tempo muito precioso, onde a gente pode produzir muito aprendizado, se a gente utilizar as estratégias certas, né? Então, Jaque, ó, eu penso assim, a criança tem dificuldade para aprender a ler, né? Então, tem que focar muito nessa leitura. Muito, certo? Tem que fazer de tudo, usar de qualquer estratégia, de todas as maneiras, né, de estratégias diferenciadas para que a criança aprenda a ler. Não pode ficar só com uma metodologia. Se aquela metodologia não deu certo para a criança, vamos buscar outra que dê certo. É muito importante. Por quê? A criança atípica, né, a criança, principalmente a criança no espectro autista, ela vai precisar de muito mais repetições, né, de uma determinada habilidade para que ela adquira aquela habilidade, né? Ela vai precisar de muito mais oportunidades de exercitar, né, aquele contexto para ela adquirir uma habilidade. Então, se a criança típica 5, 10 vezes brincando de massinha, brincando de tesoura, ela já consegue pegar o jeito, a criança atípica vai precisar fazer isso talvez 50 vezes para conquistar o mesmo de autonomia. Então precisa de intensidade, precisa de repetição, precisa realmente de insistência. Só que a criança nessa faixa etária, ela não vai querer, ela só vai querer fazer algo que seja extremamente prazeroso para ela, senão ela chora, né? Porque eles estão muito mais perto de serem bebês do que crianças maiores. E é nesse momento que eu percebo que o professor, ele se desconcerta, ele se perde, porque ele sabe o que ele precisa fazer, quais são as habilidades que a criança precisa desenvolver, mas na hora que ele chega com a proposta para a criança entra em comportamento de fuga de demanda. Ela não quer aquela demanda. Ela não se interessa por aquela demanda. Os professores, e o que fazer nesse momento? Porque eu já passei por isso também, viu? Eu também passei muito por isso com a Valentina. O que eu faço na hora? Eu tô com um aluninho, né, no AE, ele é autista, primeiro aninho, e eu tenho que atendê-lo online. Só que ele se organiza bem na hora do atendimento, ele não quer ficar no vídeo, aí eu não sei o que eu faço. Então, o gato, gente, realmente vem da análise do comportamento. Por quê?
aquilo que nós chamamos de aprendizado é entendido como comportamento. Recortar um papel é um comportamento de recortar o papel, que é importante para você desenvolver musculatura da mão, para você desenvolver força, a coordenação motora fina, mas é um comportamento que tem um objetivo maior que não só cortar papel. Mas como que a gente vai convencer essa criança a cortar papel, por exemplo? Mostrando para ela, entregando para ela uma consequência reforçadora. Nenhum de nós aqui faz qualquer coisa de graça. Todos nós nos comportamos para alcançar alguma consequência. Você vai para o trabalho para ganhar o seu salário, né? Só que tem coisas que às vezes a gente não está interessado. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, Rose, vamos bater uma laje? Você vai falar, não. Laje não é professora, né? Isso não tem nada a ver comigo. Por quê? Esse comportamento é aversivo para você. Você não vai querer fazer. Mas daí eu falo assim, mas Rose, é o seguinte, eu tô com muita pressa de conseguir construir essa laje e eu tô pagando para quem me ajudar 30 mil reais por hora de trabalho. Daí você fala, opa, não, aí a coisa já mudou de figura. Por quê? Eu tô te oferecendo uma consequência muito reforçadora, que vai valer a pena. Aí eu penso no carro novo que eu quero comprar, aí eu quero. Uai, eu vou lá, carrego uns pesos por uma, mas pelo menos garanto meu carro novo. E a criança não é diferente. Mas a criança, para ela fazer alguma coisa que talvez não esteja tão interessante para ela naquele momento, a gente precisa oferecer uma consequência reforçadora. Só que aí, às vezes, as pessoas se perdem. Por quê? Porque elas acham que a consequência reforçadora é uma recompensa escolhida pelo professor. Então, o professor dá um carimbinho, o professor dá um adesivinho, o professor fala, uau, muito bem, parabéns. Só que todas essas coisas, para a criança com autismo, pode simplesmente não ser importante. Podem não ter valor reforçador para ela. Então, a gente precisa fazer a leitura da criança e entender o que é reforçador para ela, para que a gente possa oferecer essa consequência. E nesse momento, nós podemos lançar mão do quê? Dos hiperfocos da criança, que são os interesses, né? Que normalmente elas têm algum foco. A Rose sabe, a Valentina, neste momento, o hiperfoco dela, campeão, são os pokémons. Então, por exemplo, eu vou produzir para ela uma consequência reforçadora que eu tenho certeza que vai ser infalível. Uma figurinha de Pokémon, um adesivo de Pokémon. Eu vou mostrar para ela e falar, olha, vamos fazer essa atividade que depois que terminar, você vai poder brincar com o Pokémon, ou você vai poder, por alguns minutos, né? Ou você vai ganhar um adesivo de Pokémon. E aí você está oferecendo... Claro, o que a gente chama de reforçador primário, né? É aquele que tem a ver com a nossa fisiologia. Então, um alimento, né, que a criança gosta, ele normalmente vai ser infalível. Mas no contexto escolar, não dá muito para a gente trabalhar com ele, porque tem outros 20 alunos, né? Então, a gente vai ter outros tipos de reforçadores. E oferecer, lógico, uma quantidade mínima desse reforçador. Muitas oportunidades, o que a gente quer é ter muitas oportunidades, né, de repetição. Então, vamos supor que eu vou propor para ela uma atividade de recortar, que ela vai recortar figuras geométricas. Então, a cada quadradinho que ela recortar, ela ganha uma figurinha, né? Existem muitas outras estratégias. Estratégia de economia de fichas, por exemplo, é uma estratégia muito bacana. Eu vou já dar uma live, Jaqueline, explicando mais detalhada essas estratégias, mostrando, assim, entendeu? Para as pessoas. Porque, assim, você falar
é legal. Mas o dia que você mostrar, assim, eu acho que vai ser legal aí, mais legal. Aí, se quiser algum dia dar uma live mostrando as estratégias. Esquema de reforçamento, Oi? né? A gente pode marcar uma live só para falar sobre esquema de reforçamento, estratégias de reforçamento, seria bacana. Eu acho, porque aí você vai ensinar, né, os professores, né, vai ficar gravada a live, depois eu compartilho, assim, porque eu tenho bastante de grupos da área da educação, bastante professores, né? Então, assim, precisa chegar, essa live precisa chegar nos educadores para eles estarem aprendendo como trabalhar com a criança na educação, desde a educação infantil. Mas pode ir continuando falando aí, Exatamente. achei legal pra caramba essa parte. Então, mas assim, existem muitas estratégias. O que o professor não pode esquecer é que toda criança aprende se a gente usar essa estratégia da forma certa, né? Então, só precisa implementar o que vai funcionar para aquela criança e não desistir de maneira alguma de ensiná-la tudo aquilo que está sendo ensinado para o restante da sala, para o restante da turma, né? Ela é capaz de aprender a sentar na rodinha, ela é capaz de aprender a sentar na mesinha, ela é capaz de aprender a respeitar os horários de permanecer dentro e fora da sala, né? A gente vê muita criança com autismo circulando livremente pela escola porque não quer ficar dentro do ambiente da sala de aula. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, de entender o que está acontecendo, qual é a causa dos comportamentos, né? Se é alguma coisa sensorial, se é o barulho, a gente trazer um abafador para essa criança, por exemplo, auditivo, e trazendo todas as estratégias para permitir a ela o aprendizado ao qual ela tem direito, né? Existe, sim, muitos desafios. A gente vai ter que trabalhar com rotina visual com essa criança, como você mesmo falou, né? Fazer lá um painel com as fotos, trabalhar com muita previsibilidade na transição de uma atividade ou outra, que nessa faixa etária normalmente é bastante desafiador, né? É momento de agora nós vamos sair da sala e ir para a sala de leitura. Agora nós vamos ir para o parque, nunca é um desafio, porque é sempre extremamente prazeroso. Agora, voltar do parque para a sala de aula, como a gente faz isso sem que essa criança tenha uma crise ou um comportamento de birra? Tudo isso existem estratégias, né? O que não pode é a gente ceder e deixar a criança fazer o que ela quiser, porque aí quando ela faz o que ela quer, infelizmente ela não está aprendendo. Aí a criança, no conceito da criança, quer dizer, eu venci, né? Eu venci. Porque ela é inteligente. A criança porque as pessoas acham que a criança, por ser deficiente, tá mais um autista moderado, né? As pessoas acham que não tem inteligência, que age por impulso, alguma coisa assim. E se ela tá fazendo birra porque não quer alguma coisa, por quê? Porque ela tá fazendo aquilo porque ela é uma pessoa inteligente. É um ser inteligente, né? E a gente tem que saber lidar com essa inteligência, que é diferente de outras crianças. Né? A análise do comportamento, ela não usa muito o conceito de inteligência, porque o comportamento, ele acontece independente do coeficiente de inteligência, né? Nós sempre vamos nos comportar para obter a consequência que a gente quer. Então, nós vamos fazer o que funciona, né? A gente até tem que tomar cuidado com isso, é importante estudar muito e, se possível, realmente ter um suporte profissional, né, de um analista do comportamento, uma consultoria. Por quê? Porque às vezes a gente trabalha o comportamento de uma criança que a gente considera que é inadequado para extinguir esse comportamento, por exemplo, vamos supor um comportamento de birra, de choro, né? Às vezes a criança emite um comportamento porque ela quer atenção. Vamos dar o exemplo, né? Ela chora porque ela quer atenção do adulto. E aí a gente fala, então vamos fazer o seguinte, se ela está se comportando assim para ter atenção, não vamos dar a atenção para que ela pare de se comportar. Daí ela para de chorar e começa a bater a cabeça na parede. Você vai conseguir ignorar isso? Você pode ignorar isso? Não, aí você vai ser obrigada a dar atenção. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque... É muito difícil, eu acho.
o comportamento, ele vai sempre buscar a consequência. Então, existem estratégias, até para você, por exemplo, oferecer a consequência antes do comportamento. Se você sabe que a criança se comporta muito mal para obter atenção, então o que a gente normalmente faz? A gente oferece atenção antes que ela faça a birra. Entendi. Porque aí ela vai ficar saciada da atenção. É que nem um chocolate. Se ela quiser um chocolate, se der muito chocolate, ela não vai mais emitir um comportamento por querer chocolate, porque ela vai estar saciada. A atenção é a mesma coisa. Às vezes ela precisa de uma atenção, né? Crianças, em geral, precisam. Então, sim, vamos supor que a cada 10 minutos a professora vai ali e tem um contato com ela, individual, fala, oi, faz um contato olho-olho, um toque, né, para ela sentir que ela está recebendo atenção. E aí isso pode realmente acabar reduzindo o comportamento de birra se, de fato, a causa dele for por atenção. O que acontece também que às vezes a criança, por ser autista, e ser avançada, e às vezes acaba colocando a criança sentada lá na noite inteira, não é? Aí o professor tem tanta demanda, tem que dar atenção para todos os alunos, que hoje em dia tá em média de 30, 35 alunos numa sala, e às vezes acaba a criança ficando com a estagiária, e aquele professor realmente às vezes não conseguindo dar atenção para aquela criança, porque às vezes ela está sentada lá atrás, e o professor tem tanta coisa para fazer, tem que ensinar e tal, e acaba também acontecendo isso, e às vezes por esse motivo também que a criança deixa de aprender. Porque, que eu saiba, as crianças da rede do trabalho, as atividades são adaptadas, e são atividades de acordo com o conteúdo e curso, não é? São adaptadas de acordo com o que a criança aprenda. Então, como que... Ó, para você ver, às vezes não tem lógica, né? A atividade está sendo adaptada para a criança de uma maneira mais fácil da compreensão dela, e se está tendo todo esse trabalho, como que a criança não está chegando no 7º ano sem aprender? Mesmo que eu tenho uma hipótese, né? Eu discordo assim, completamente da estratégia do nosso município, porque ele propõe que a criança receba uma adaptação do currículo que está sendo feito para a sala, né? E aqui eu estou falando da educação infantil, né? Não tem um currículo menor, vamos dizer assim, mais básico do que esse. Esse é o primeiro degrau. Então, eu estou aqui fazendo uma provocação para que a gente não deixe as crianças sem esse alicerce. Mas, o que acontece é o seguinte, a criança avança sem esse alicerce. Porque isso aconteceu com a minha filha, né? Na educação infantil, as pessoas estavam mais preocupadas, o que eu falei para você, em mantê-la calma, limpa, alimentada, entendeu? E ela não participou, ela não fez colagem, ela não fez atividade com palitinho, ela não brincou com a massinha. E o que fez foi, assim, uma quantidade muito inferior ao que ela precisava para adquirir as habilidades básicas para o ensino fundamental. Hoje, ela está na 3ª série do ensino fundamental. Ela tem 8, vai fazer 9 anos. E aí, o que a escola faz? Ela adapta o currículo das crianças da 3ª série para minha filha. Aí vem lá uma atividade de ciências, por exemplo, ensinando sobre movimentos da Terra, translação, rotação. A minha filha não tem a menor condição de compreender esses conceitos, entendeu? Porque ela ainda não... Né? Exatamente. Então, assim, o que estou trabalhando com ela? A gente ainda está trabalhando na alfabetização. Ela ainda está aprendendo a grafar letras. Então, por isso que eu falo que eu discordo totalmente da forma com que a prefeitura trabalha essa inclusão. Porque eu acredito que a criança ela precisa receber o ensino da habilidade, não em relação à idade cronológica, mas em relação ao nível de desenvolvimento dela. Porque se ela está com um desenvolvimento atrasado, nós não vamos pular etapas. Nós temos que voltar no degrau que ela está do desenvolvimento e avançar a partir dali. Isso faz sentido. Agora, assim, o que hoje... Eu, como sou professora do AE, então eu penso assim, que
que a inclusão é assim, a partir do momento que eu estou trabalhando o mesmo conteúdo com essa criança, com as outras crianças adaptado, isso é inclusão. Entendeu? Porque se eu trabalhar um conteúdo diferenciado, vamos supor, no terceiro ano estou trabalhando fábula. Nossa, hoje eu estou meio agitada. No terceiro ano, o conteúdo é fábula. Então, eu tenho que adaptar, no caso, se fosse valentino, a mesma fábula, ou até uma outra também, mais simples, mas se fosse voltado para a alfabetização. Então, se ela está trabalhando, estou trabalhando fábula, e para ela estou trabalhando, por exemplo, uma parlenda, por exemplo, ou estou lá no alfabeto, aí não está sendo a inclusão. Eu acho que quando a gente fala da alfabetização, até mesmo do ensino da matemática, né, é até mais fácil. Só que quando a gente entra em outras disciplinas, aí que fica desafiador. Porque a matemática, né? Porque como ciências, geografia, né? Então, tudo isso requer outros pré-requisitos. Porque a matemática ela é universal, né? Então, se eu vou ensinar 5 mais 3 aqui, no mundo inteiro, 5 mais 3 vai ser o mesmo resultado. Né? Uma multiplicação, uma expressão numérica é universal. Agora, quando chega em português, geografia, ciência... Agora, imagina, por exemplo, quando a criança está lá no 9º ano, tem que adaptar o conteúdo de ciências para a criança do AE. Não é fácil. Não é fácil, sabe? Eu acho muito difícil, porque aí eu tenho que pegar aquele conteúdo, deixar ele um pouco mais imagem. Só que eu não sei se aquele conteúdo adaptado está fazendo sentido para aquela criança, entendeu? Exatamente isso que eu ia dizer. Será que é relevante para aquela criança você despender todo um recurso pedagógico, o tempo da professora, o tempo da criança, para uma coisa que, de repente, para aquela criança ainda não é relevante? Nós poderíamos usar esse tempo e esse recurso humano da professora, né, do professor, para ensinar o que ela precisa aprender naquele momento. Né? Mas aí, qual é o próprio degrau? Aí, nas atividades online com a criança, aí eu estou conseguindo atingir realmente o objetivo. Porque eu já sei, eu averiguei, sabe, ela sabe já o alfabeto? Não, sabe só as vogais. Então, no caso, né, tem criança lá que está no 5º ano, só sabe as vogais, então estou trabalhando com as vogais. Aí eu falo assim, então vamos falar uma palavrinha com as vogais? Vamos, ó, o A e o I, aí vou mostrando, né, ai, aí eu comecei, né, o social real, né, a gente fala. E o I. Aí ela tá começando a entender que aquilo é uma leitura. Aí a alfabeto eu ensino aos pouquinhos. Por que tem que ensinar o alfabeto inteiro para essa criança? Vai fazer sentido para ela? Não vai. Aí depois eu entro com a letra D, foi uma palavrinha para tem a letra D, a letra M. Né? Aí por isso assim por diante, eu não tenho pressa de aprender a ler. Tá no 5º ano, não aprendeu a ler? Por que eu gosto de correr com ela? Então, vamos aos pouquinhos que ela consegue. Então, por exemplo, aí tá lá no 9º ano, no 8º ano, aí o conteúdo de história é Guerra Fria, por exemplo. Aí eu tenho que adaptar o conteúdo sobre a Guerra Fria para a criança do AE, que ainda está no processo de alfabetização. Aí, tudo bem, a gente faz a parte da gente que adaptar, né? Porque se a rede pede para adaptar, eu vou adaptar. Só que assim, na hora que eu vou trabalhar com a criança online, não faz sentido. Ela não vai entender o que é uma guerra fria. Então, para ela é difícil. Por exemplo, tá? Meu Deus, eu fico imaginando uma criança com autismo ouvindo essa expressão, guerra fria. Para ela é o quê? É uma guerra no inverno? É uma guerra no gelo? Isso. Eu tô mais fria, conteúdo adaptado, sabe? Mas tem vários outros, né? Química, por exemplo, assim, né? Chega matéria de química, como é que vai ensinar? É muito desafiador mesmo. Uma outra coisa, voltando... Na foto 5 para criança, né? A mãe tem que ir lá, né? Lá no jardim, explicar que tem que ser uma coisa bem concreta. Olha, o sol tá batendo aqui, né? Vai produzir açúcar, glicose, né? Que é o alimento da planta, mas mesmo assim é abstrato, não é? Mesmo indo lá pro concreto.
É possível ensinar conceitos abstratos para uma criança com autismo, mas você vai ter que fazer um caminho de ensino completamente diferente do que você faz com uma criança típica, né? Você vai ter que quebrar esse conceito em vários conceitos menores para ela conseguir juntar tudo isso e compreender esse conceito abstrato. Mas voltando no nosso tema central, que é a educação infantil, tem um outro ponto que eu acho que precisa ser, que a gente precisa refletir a respeito, né? Que é o ensino da consciência fonológica. Nossa, que eu acho que para as crianças, para as crianças típicas, já é um desafio. A gente vê, eu fiz estágio de educação infantil no período da faculdade e via crianças típicas tendo dificuldade com isso, né? Com a compreensão. E isso foi uma coisa assim, que foi extremamente desafiador superar essa barreira para minha filha, porque na educação infantil ela foi ensinada o alfabeto, né? Tem toda aquela régua alfabética, não sei se isso ainda existe na sala, mas na época existia. A, B, C, D, tudo na parede lá, e a criança é exposta àquilo, né? Só que quando chegou o momento da alfabetização, que é a hora de pegar essas letras e transformar em palavras, ela não conseguia entender que as consoantes têm um nome e têm um som completamente diferente do nome. Então, D não se lê B, né? Se lê B. Isso. Que aí quando você junta a vogal, dá o Bá, né? Dá o B, Bi. E isso foi muito difícil, porque essa consciência do som das consoantes não foi trabalhado no período da educação infantil. Eu sei que, pelo menos nas escolas particulares, isso já tem mudado, até porque a consciência fonológica tem sido um dos métodos com maior evidência científica para realmente ajudar na alfabetização das crianças, porque é o que faz sentido, né, para a criança. Ó, eu li no livro, não sei qual livro agora, mas eu li, eu não esqueço porque marcou, né? E o Brasil está 19 anos atrasado de outros países em relação à consciência fonológica. 19 anos! Deve ser 20, né? Porque eu li o livro ano passado. Então, lá nos Estados Unidos, na toda a Europa, eles trabalham a consciência fonológica, o som das letras, desde o pezinho, desde quando a criança nasce, praticamente, né? Está trabalhando com consciência fonológica. Então, aqui nesse livro está escrito que nós estamos 19 anos atrasados. E aí tem a Simone Capellini, tem a Alessandra Seabra, tem o Capovilla, né, tem o Fernando Capovilla, eles são os bambambãs, né, tem o Neurosaber, todo mundo conhece a Neurosaber, com a doutora Brits, né? A Luciana aí. Uhum. Então eles falam. A Luciana Brits. Luciana Brits e o Clay, né? O Clay. Aí o que acontece? As lives deles, eles falam muito de consciência fonológica. E tem a Carla Silva também, tá? Ela fala muito. Você assistir e aprender muito, que é da importância fonológica. E no atendimento do AE com as crianças, como elas estão aprendendo a ler agora, aí eu já ensino, já faço articulação, a articulação fonêmica também, né? Consciência fonológica também é o som da letra, mas a articulação fonêmica, que aí aquele boquinhas é muito bom, né? Então eu falo, abre a boca, E, I, O, então é isso aqui, né? Então a criança vai aprendendo pelo movimento da boca também. E quando mostra também a figura da boquinha, né? Que ela vai gravando. Então, isso aí é um processo neurológico. Tem a ver com essa consciência fonológica, ela tem a ver com o lado esquerdo e cérebro. Né? Que é a área de trocar e a área de Wernicke, que é a área do reconhecimento da palavra e do som da palavra. Então, que vai ajudar muito. Então, é tudo um processo neuronal. Cientificamente é comprovado que neurologicamente a criança vai aprender muito mais rápido, que ela vai processar mais rápido, vai ler mais rápido também. Um trabalho assim. Agora, infelizmente, o nosso país, a maioria das cidades, trabalha só com o nome da letra. Agora, sabe, o governo deu um curso que chama Tempo
de aprender. Aí eu fiz todinho o curso, todinho baseado na consciência fonológica. E depois ela lançou o aplicativo Grapple Games Brasil, e também para ajudar na consciência fonológica para complementar o curso. Não está tendo recurso, falta querer agora. Então, isso vai ter que partir das secretarias municipais de educação, né? De traçar novas políticas municipais, porque aí o governo federal... Sabe a BNCC? Quando a gente pega as habilidades da BNCC, lá vai trabalhando a consciência fonológica. Entendeu? Porque a consciência fonológica não é trabalhar ba, bebi, bobu, fá, fefi, fofo. Não é isso. Não é isso. A consciência fonológica é muito mais que isso. Trabalhar a rima, a literação, palavra que termina com o mesmo som, né? Ler poesias com a criança, pedir para a criança, qual palavra que rima, qual palavra que começa com o mesmo som. Eu falo cama, cavalo, garrafa. 3 palavras, qual começa com o mesmo som? É a literação. Então é coisa que, sim, dia a dia. Então eu atendi uma criança essa semana do AE, né? Que tá no sexto ano. Aí eu falei assim, vou trabalhar rimas para ver como ele tá. Quando eu comecei a falar assim, olha, vamos ver o que rima com balão, ele não conseguiu. Aí eu falava assim, 3 palavras, 2 rimavam, outra não, ele não conseguiu. Então já por que não escolhe corretamente as palavras? Porque ele também não tem essa consciência fonológica. E se a criança não tiver uma boa consciência fonológica, ela também não vai grafar corretamente. Sim, sim, com certeza, né? Às vezes ela até consegue escrever, mas sem fazer uma cópia, fazer uma leitura, mas não consegue um ditado, às vezes, porque não consegue ter essa percepção auditiva. E o ano passado, que eu peguei uma criança autista, no 6º ano, a letra é a coisa mais linda do mundo, aí eu tive que copiava tudo na lousa, mas não lia nada. A letra cursiva, linda, eu não lembro se era cursiva ou letra de forma, mas o caderno dele impecável, letrinha, coisa mais linda, o caderno arrumadinho, letrinha do tamanho da linha, certinha, tipografia, coordenação motora fina, para conseguir ler. Então, quer dizer, tem muita criança que às vezes ela copia, né, do público do AE, que ela é copista, mas não lê. Já aconteceu isso comigo, sabia? Interessante. E assim, o que acontece? Até a gente pode no futuro, né, Rose, marcar uma live para a gente falar só sobre equivalência de estímulos, mas a criança, né, uma das formas mais eficientes para uma criança aprender é através da teoria de equivalência de estímulos, ou seja, ela vai aprendendo a relacionar as coisas. Relacionar a palavra escrita, a palavra impressa, né, com a palavra falada, o som dessa palavra, com a imagem que representa essa palavra, e nesse momento do aprendizado, todos os inputs, todas as relações de equivalência que puder ser oferecida a essa criança vão ajudar a enriquecer e a fortalecer esse aprendizado. Então, por exemplo, a consciência fonológica é uma delas. Porque no momento que você está ensinando o som, né, de uma palavra para essa criança, se ela conseguir fazer contato visual com a sua boca e ver a forma com que você articula essa palavra, é mais um input, né, que ela está entrando para fazer parte daquela rede de equivalência que vai corresponder àquela determinada coisa, aquele determinado objeto, enfim, E é por isso que é tão importante a gente não se esquecer dos pré-requisitos. Porque se essa criança não faz contato visual, ela não vai olhar para sua boca. Então a gente precisa ter a preocupação de ensiná-la a olhar, né? E é o que eu falei, nós não precisamos deixar isso na conta dos terapeutas, né? Existem estratégias e o professor ele pode contribuir muito com esse ensino, né? Da criança realmente olhar. As estagiárias fossem treinadas, e o professor também, eu acho que a criança do AE, elas fariam. Porque eu acho que o importante é a criança aprender a ler, escrever e saber matemática. Sabe? É o mais importante para essa criança, a base. Aprender a ler, escrever e saber o conceito de matemática. Se ela aprender isso, gente, aí vamos ensinar um pouco isso, mas a base tem que ser alicerçada. A criança está no 7º
sétimo ano, oitavo ano, não sabe ler, não sabe escrever, vamos trabalhar a leitura escrita com a criança, matemática. O professor, ele pode ter as melhores estratégias do mundo de alfabetização, ser um professor graduado, formado, pós-graduado, mestrado, doutor, ele não vai conseguir alfabetizar uma criança se ela não tiver rastreio visual, se ela não conseguir fazer esse movimento com o olho, né, de direção, se ela não conseguir acompanhar o movimento da mão com o olho, que é aquela habilidade mão-olho. Então, existem essas habilidades, todas essas habilidades, rastreio visual, movimento mão-olho, tudo isso é da educação infantil, é lá que a gente ensina. Então, às vezes a criança chega no ensino fundamental e ela não consegue fazer triangulação, né, de olhar para o professor, olhar para a atividade, olhar para o amigo. Então, se ela não consegue fazer isso, de que forma? Você pode ter o melhor material pedagógico que você não vai conseguir ensinar essa criança. Então, voltando àquilo que a gente estava falando, a gente não pode esquecer disso, né? Que essa criança tem essa oportunidade, é na educação infantil. Existem escolas que trabalham só com a estratégia PIT, né? Que é essa estratégia das baias de trabalho. Então, lá, a sala de aula, ela não é uma sala de aula convencional, né? Todas as crianças voltadas para o mesmo professor olhando para frente, né? Então, cada criança tem a sua baia de trabalho individual. E o objetivo dessa estratégia é justamente permitir que essa criança consiga se concentrar e manter o foco na atividade, que ela não tenha distratores. Só que dentro da nossa realidade popular, isso parece uma atrocidade, porque parece que, né, se você... E eu lembro que, nossa, como a gente soube a Valentina na primeira, na segunda série, nesse sentido, porque mudamos a posição da carteira dela diversas vezes, por perceber que realmente a sala distraía muito ela da atividade. Ela não conseguia olhar, isso era uma habilidade que ela não conseguia ter quando ela foi para a primeira série, ela não conseguia olhar para baixo, ela não conseguia fazer contato visual com a atividade, porque a sala estava tão mais interessante que ela não olhava, ela olhava para os colegas, ela olhava para a sala, tinha tantos estímulos. Então, são realmente muitos os desafios e todos esses treinos, quanto mais cedo a criança realmente receber, mais chances ela vai ter de conseguir acompanhar depois o novo contexto da educação, do ensino fundamental, né? Mas tem isso sim, Rose, é o método TEACH. E deixa eu fazer uma última pergunta para você, para a gente finalizar a live, uma hora, né? Se fosse hoje, uma perguntinha de professora, se fosse hoje, se a Valentina estivesse na de hoje, se pudesse voltar no passado, como você acha? Eu tenho total consciência de que não foi má intenção nem má vontade de todos os professores que passaram pela vida da Valentina. Não, é falta de treino mesmo. E assim, eu também como mãe era muito inexperiente, nem eu sabia do que a minha filha precisava, de que forma eu poderia cobrar isso de alguém, né? Então, hoje, o que eu faço é isso, é trazer o alerta, é trazer a provocação, a reflexão, principalmente para os nossos gestores públicos, porque tem que partir de cima essa mudança, né? O professor que está ali na sala de aula, minha filha não é a única aluna dele, ele não está exclusivo para ela, então ele tem um compromisso ali com outras 25 crianças, é desafiador demais para ele. Então a gente tem que pensar realmente em políticas públicas. Se hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu realmente incomodaria muito a Secretaria de Educação Especial em São José, para que realmente eles utilizem o recurso humano que já existe, está ali, está disponível, de uma forma mais eficaz, né? Que nem você falou, a estagiária está ali à disposição da minha filha o dia inteiro. Olha o quanto ela poderia estar contribuindo se ela fosse treinada. Isso. Em termos de recurso, praticamente não ia gastar nada mais. A gente tem pessoas na Secretaria de Educação Especial, né, servidores, que poderiam oferecer essa formação. Eu vou falar para você, Valentina teve excelentes estagiárias. Assim, pessoas sensacionais, pessoas incríveis passaram pela vida dela, pessoas assim
com muita vontade de ajudar, só que não tinha quem ensinasse. Nem eu sabia na época, né? Senão eu ensinaria. Mas nem o que eu sei, eu sempre compartilhei com estagiário, com professor, você sabe disso. Mas no passado, quando eu era menor, nem eu sabia, né? Então, por isso que eu digo que isso é uma responsabilidade do poder público. Isso tem que vir de políticas públicas, porque a gente está falando de dinheiro público. Então, é o que eu falei para você. A Secretaria da Saúde, ela não pode gastar o dinheiro, né, do município com remédios que não funcionam. Então, a Secretaria de Educação também não tem que gastar os recursos da educação com estratégias que não funcionam. Ela precisa, ela é que tem o dever de estudar, descobrir quais são as estratégias que são usadas no mundo, nos melhores lugares, que funcionam, que já são comprovadas, e trazer isso para aplicar com o aluno. Eu, como cidadã, procuro fazer minha parte, compartilhar informação, até aproveitando que a gente já está chegando aí no final da live, quero deixar um convite para todos para ir conhecer meu canal no YouTube, que se chama Juntando as Peças do Autismo. Lá eu compartilho todo tipo de informação relacionada à qualidade de vida da pessoa no espectro autista e também das suas famílias. Sempre tento trazer informações para empoderar as famílias, para tomar as melhores decisões em relação à sua criança, né? Porque existem muitas opções, muitas estratégias, muitos caminhos, e cada um vai encontrar o que é melhor para sua criança, né? Então, uma coisa é informação.